Um dos personagens mais importantes da história da humanidade foi Jesus Cristo. Deixou grandes ensinamentos e um grande legado. Muitos deixados em forma de parábolas, mas também em forma de códigos. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Ambos que ao longo da história foram e são deturpados pela grande habilidade dos seres humanos de dar forma e utilizar a seu bel prazer, vaidade pessoal ou para controlar grupos em busca de favores, dinheiro e poder. Vocês comem um mosquito e arrotam um camelo! Vocês são como sepulcros imaculados, todos limpos e belos por fora, mas por dentro repletos de ossos de mortos e de corrupção! No entanto, nada disso lhe tirou a inegável importância histórica, religiosa e espiritual, de tal modo que é visto de maneiras ou de várias formas diferentes frente às diversas religiões, doutrinas e filosofias. Uns o chamam de Jesus de Nazaré, tem aqueles que o chamam de Jesus Cristo ou outro nome. Fato é que suas mensagens passam de geração em geração como uma espécie de dossiê sobre o comportamento humano, ou o que eu particularmente chamo de um manual completo sobre física quântica. Mas Jesus também deixou ensinamentos apenas para alguns. Esses transmitidos a seu irmão de maneira objetiva, mas que não foram incluídos na Bíblia pelo grupo liderado por Constantino. Anos após essa escolha política, outros conhecimentos de Jesus foram revelados. Conhecimentos que nos dias de hoje o ser humano, que se acha superior a tudo, chamou de outro nome. Jesus os chamou de arcontes, a verdadeira origem do mal. Mas por que tanto mistério por trás de alguns manuscritos? Qual a mensagem foi passada que não poderia estar na Bíblia? Por que o mundo não poderia saber sobre os arcontes? Os papiros e os manuscritos antigos são textos gnósticos que falam sobre a vida de Jesus, porém não fazem parte da Bíblia como conhecemos. E muitos contam detalhes e narrativas sobre a história do maior líder espiritual de nossa existência. Um desses se trata sobre uma conversa entre Jesus e seu irmão que fala sobre um Deus mau, um Deus que governa o mundo material. Esse Deus governa os arcontes. Embora seja um termo desconhecido para nós, o termo arcontes é algo que tem mais de 2000 anos. Antes de falar sobre os arcontes, é preciso entender a história. E na década de 70, em uma pequena aldeia no entorno do rio Nilo, um grupo de pastores ou agricultores encontraram alguns documentos embrulhados em couro. Mas esses homens não deram qualquer importância e alguns documentos acabaram sendo destruídos. Anos depois, em 1945, o que restaram caíram nas mãos de pessoas que finalmente perceberam a importância dos papiros. Esses textos foram chamados de manuscritos de Nag Hammadi e revelavam a existência de estranhas criaturas supra-humanas. Nos textos há um capítulo com o título Hipóstase dos Arcontes, criaturas denominadas de os verdadeiros dominadores do mundo, seres que teriam autoridade neste planeta se apoderando da mente humana, de tal forma que inconscientemente e todos os dias os seres humanos obedecem a seus comandos e ingerências, orientações colocadas ou assopradas em nossos ouvidos que caem imediatamente em nossa mente. Muitos que já estudaram os arcontes, como John Less, professor e investigador, diz que eles são vigilantes de nosso mundo e atuam como ladrões. Teoricamente, os arcontes são uma espécie de entidade residual, seres inorgânicos que surgiram antes da formação da Terra. Sua origem seria anterior ao sistema solar. Invasores mentais que agem como parasitas, modificando nossa percepção sobre o universo. Embora sejam inferiores em vontade e inteligência, são bem superiores em tecnologia, talvez por causa de sua antiguidade. Outros o definem como vigilantes que deram conhecimentos aos seres humanos, mas que nunca entregaram nada. Os arcontes são seres não orgânicos. Alguns autores dizem que são formados por silício e mercúrio, como aponta o professor Nigel Kerney em seu livro A Canção dos Greys, uma espécie de forma imatura do ser humano que na atualidade conhecemos como um ser de aspecto cinza. Para o pesquisador, o motivo pelo qual a igreja não quis falar sobre a figura dos arcontes é só um. Caso isso acontecesse, seria como admitir que seu sistema de crenças, na verdade, se trate de um implante extraterrestre na mente humana. Mas os textos de Nag Hammadi trazem muito mais, porém alguns acreditam que exista alguma relação com os textos de Kimmer, mas particularmente eu não vejo essa conexão.
Os últimos mais parecem obras produzidas por alguma seita visionária, semelhante às seitas que cultuam extraterrestres como os salvadores da humanidade. Bem, esses seres também aparecem no Apocalipse de Tiago. Diz assim: Jerusalém é um lugar visitado e habitado por muitos arcontes. Os gnósticos descrevem os arcontes como um tipo de infecção psíquica e mental que criam o que eles chamavam de loucura religiosa, dizendo que Jerusalém estava altamente infectada. Nos textos de Nag Hammadi falam que o mundo, e em particular o sistema no qual habitamos, é uma espécie de anomalia causada pela presença dos arcontes. Esses seres interferem na vida humana e no livre-arbítrio, escravizando os seres humanos. Em suma, estamos falando de outras inteligências ou seres alienígenas, porém, alguns os veem sempre como seres celestiais. Neste caso aqui, essas criaturas na verdade implantaram um vírus biológico na mente humana. Um pesquisador descobriu coincidências interessantes. Segundo ele, os textos de Nag Hammadi foram encontrados em 1945 e 2 anos depois, em 47, se descobre os textos de Qumran. Bem, ele notou que essas datas, curiosamente, são uma época em que foi o ponto alto do fenômeno UFO. Primeiro com o famoso incidente de Kenneth Arnold, e depois, em 47, quando acontece o caso Roswell, no Novo México. Definitivamente são coincidências interessantes. O antropólogo Michael Werner relata que quando estava em seu estado alterado de consciência, chegou a ver os arcontes. Ele os definiu como sendo uma espécie de baleia misturada a um tipo de réptil, um pterodáctilo, uma espécie de peixe voador que, curiosamente, vemos constantemente em outras religiões. O deus dos sumérios, o deus Oannes, mas em outras culturas também são vistos como um dragão voador. Outros estudiosos acreditam que esses predadores alienígenas chamados de arcontes pelos gnósticos podem tomar duas formas. Uma forma embrionária, o que nos leva a pensar nos Greys, e outra forma dracônica, o que nos faz lembrar dos reptilianos. Todos remetem à mesma coisa, e podem acessar o corpo dos seres humanos e às vezes tomam formas de animais, mais uma vez como vemos nas antigas religiões. Às vezes aparecem como crocodilos, águias, leões e outros animais. Bem, quem os viu, os desenhou perfeitamente. Mas desenharam o que viram, da maneira que viram, e esse é o ponto-chave do poder desses seres. Os arcontes são capazes de criar realidades virtuais, fazendo a pessoa pensar que tudo o que está vendo seja real. E esse é o ponto em que todos os investigadores concordam. Os arcontes são os mestres na arte de criar realidades simuladas ou realidades virtuais. Bem, para tentar exemplificar o que dizem esses estudiosos, acredito que poderíamos imaginar algo como o computador HAL 9000. Um computador poderoso que consegue distorcer a realidade, porém, também poderia distorcer a realidade de toda a população. Acho que esse é um bom exemplo. No geral, os gnósticos dizem que os arcontes raptam almas à noite, durante os sonhos, alimentando-se da energia divina quando estamos relaxados. Também afirmam que Javé é o senhor dos arcontes, um predador alienígena ou um tipo de reptiliano que domina os cinzas, os alienígenas Greys. Os arcontes teriam seus opositores, seus inimigos. Seriam os seres leoninos ou leões, guardiões da vida que habitam no centro da galáxia. Seres puros, muito sutis ou entidades positivas que intervêm em muitas ocasiões nos ajudando sutilmente. Bem, essa é a teoria de algumas seitas religiosas. Bem, o que fica claro é o seguinte: você provavelmente já conhece os arcontes, mas com outro nome, dependendo de sua religião, filosofia ou crença. Alguns os chamam de energias negativas, alienígenas do mal ou, mais popularmente, conhecido como demônios. Mas aqui eu faço uma ressalva. Em algumas literaturas ocultistas, há uma separação entre demônios e demons. Os primeiros seriam criaturas de baixo poder e os últimos tratariam-se de alta magia. Já nos textos milenares escondidos, Jesus revela que eles são, na verdade, invasores mentais e os chamam de arcontes. Bem, o que você acha? Não esqueça o like, compartilhe para fortalecer a nossa amizade. Forte abraço e até mais. Humanidad es la historia de Jesucristo. Más de 2 millones la veneran como la verdad del Evangelio. Pero, ¿y si no conocemos toda la historia? ¿Y si más información sobre la vida de Cristo estuvo enterrada durante siglos?
Una serie de extraños manuscritos han sido desenterrados, y estos podrían darnos una imagen de Jesús completamente diferente.